Bem-vindo, alunos, ao Instituto Caires e hoje é a nossa nova aula de redação. Como proposto, toda segunda-feira eu mostro diretrizes de uma boa redação de temas populares e assim eu as passo para vocês. Lembrando que os assinantes do curso têm direito à participação nas lives, às aulas ao vivo, além de aulas pessoais, inclusive as apostilas do curso. Então, vamos começar. Eu fui no Brasil Escola e busquei os temas que estavam mais em alta. Dentro deles, eu encontrei a valorização do SUS, que era o primeiro colocado. Então, vocês lembram qual era a regra número 1 que eu passei nas nossas aulas? Cheguei para fazer a prova, peguei a prova, li o tema da redação, eu viro a parte de trás da prova e anoto o que eu sei sobre o tema. Primeira coisa que você tem que fazer é anotar aquelas ideias que você sabe sobre o tema, para depois você não esquecer. E quando você for formular sua redação, você saber acoplar essas ideias, beleza? Então, de forma rápida, o que é que eu sei sobre a valorização do SUS? Primeira coisa, o que é que eu sei sobre o SUS? De cabeça, eu sei que o SUS não é sustentável, gera prejuízos enormes para o país. Eu sei que antes da pandemia, 86% dos leitos do SUS já estavam ocupados. Tem um documentário fantástico do Spotnik sobre isso, ao qual ele demonstra cada região, o número de pessoas, tudo. O sistema arrecadado do SUS diminui a qualidade de vida das pessoas, mas tem como foco tratar doenças. Drauzio Varela também já falou muito sobre isso, então é muito importante vocês se antenarem. E a vacinação é a única política ampla que funciona, pois visa a prevenção. Galera, quem acompanha minhas aulas, quem é assinante do curso, sabe as diretrizes que eu passo. Eu sempre encaminho jornais para vocês. Se vocês estão acompanhando esses jornais, vocês vão ver que pelo menos uma vez por semana há uma citação sobre o SUS. E dessas coisas são coisas que eu lembro porque eu assisti jornal todo dia. E se vocês assistiram comigo, vocês também sabem dessas coisas. Então, vamos lá. Contextualização. Primeiro passo. Antes de fazer a introdução, você precisa contextualizar. Por que o autor escolheu esse tema, valorização do SUS? O que está acontecendo em nossa sociedade? Qual debate a gente está tendo que fez o autor querer trabalhar esse tema? Vamos lá? Durante o ano de 2020, a pandemia do Covid-19 atingiu o Estado brasileiro e tornou evidente as falhas no sistema público de saúde nacional, ao qual não possui capacidade de atender a população brasileira e assim cumprir o princípio da universalização da saúde. Em contradição a esse fato, muitos grupos sociais começaram a defender a importância da manutenção desse sistema, alegando que, graças ao SUS, nosso país conseguiu cuidar dos cidadãos com o coronavírus. Vamos lá. Aqui eu não falei nem de A nem de B, nem se eu concordo, nem se eu discordo. Eu simplesmente expliquei o que aconteceu que levou o autor a escolher esse tema. Expliquei a questão da pandemia e o debate que surgiu sobre o SUS. Lá. E agora eu vou finalizar a minha introdução aplicando a regra das 3 consequências, que é a regra que eu estou trabalhando com vocês no nosso curso. Vamos lá. Quais são as 3 consequências do sistema SUS hoje para o Brasil? Aumento de impostos, acréscimo do número de pessoas com doenças crônicas e má administração financeira. Eu vou citar essas 3 consequências e vou trabalhar elas mais à frente. Beleza? Então, nisso aqui eu já montei uma introdução, porque eu peguei a contextualização e mesclei com as consequências. Assim eu tenho a introdução pronta. Vamos lá? Durante o ano de 2020, a pandemia do Covid-19 atingiu o Estado brasileiro e tornou evidente as falhas do sistema SUS, ao qual não possui capacidade de atender a população brasileira e assim cumprir o princípio da universalização da saúde. Em contradição a esse fato, muitos grupos sociais começaram a defender a importância da manutenção desse sistema, alegando que, graças a ele, o país conseguiu cuidar dos cidadãos com o coronavírus. Entretanto, a manutenção desse sistema gera como consequência o aumento de impostos, o acréscimo do número de pessoas com doenças crônicas e a dificuldade para executar devido à fiscalização do bem público. Você vai falar, Bruno, ficou muito grande, beleza? Eu sei que ficou grande. Normalmente eu faço o meu rascunho, ele é muito grande e eu vou podando ele, deixo extremamente conciso na redação. Eu vejo o limite máximo de linhas do concurso, do vestibular e tudo mais, e deixo ali mesclado. Então, é 1000 vezes melhor você fazer uma redação grande e na hora de passar ali você podar ela, deixar ela extremamente direta e bem estruturada, do que você fazer coisa pequena e ficar vendo regra de encher linguiça, igual eu vejo muitas pessoas ensinando. Não, fica enchendo linguiça aqui, falando qualquer coisa e abobrinha. Jamais. Vamos lá. Regra das 3 consequências. Quais foram as 3 consequências que eu citei? Aumento de impostos, doenças crônicas e má gestão do dinheiro público. Primeira questão, aumento de impostos. Quais ideias eu vou citar sobre isso? Elevação populacional. Quanto maior a população, maior a necessidade dos recursos para manter o SUS e investimentos em novas tecnologias para concretizar tratamentos. Primeira coisa.
Isso é lógico, a população aumentou, o SUS necessita de mais ampliação, logo ele vai cobrar mais impostos. Então, a cada ano, o SUS cobra mais impostos da população. A população não vai parar de aumentar, isso é um fato. E o segundo são fontes de arrecadação. Gente, é essencial quem saiu do ensino médio. Eu sei que as escolas não ensinam isso, mas porque infelizmente não tem educação financeira adequada. Mas, gente, é missão, é lei. Aprendam para que serve cada imposto que você paga. Cara, é seu dinheiro, é você que paga isso, você precisa ao menos saber. Beleza? Desde impostos aqui eu vou dar uma explicação rápida e vou focar no ICMS, que é o tema que eu quero tratar. Que vai ser a contextualização, vai ser baseada no ICMS. Vamos lá. Fonte de arrecadação, essa é a Seguridade Social. Lembrando que ela é dividida em assistência social, previdência social e saúde, assistência caráter requisitório, previdência caráter contributivo, saúde caráter universal. Então, meu curso de constitucional, já expliquei direitinho como funciona cada uma na prática. Lembrando, galera. IPVA e IPTU, foi um imposto mais comum do município. O COFINS e IPI, questão de tributário e finanças. E o principal, que pelo menos você precisa dominar esse, que é o ICMS. O imposto sobre o consumo, seja pela minha garrafinha de água, seja pelo meu caderno, minha roupa, o ICMS está em tudo que a gente consome. E normalmente os produtos são divididos em produtos consumíveis e bens duráveis. Os bens duráveis, normalmente quem tem a população mais alta, mais rica da sociedade, porque eles não se baseiam no consumo. Já nós que somos classe média e classe baixa, praticamente todos os nossos bens são bens de consumo. Então, se a tributação do SUS está sobre os bens de consumo, logo nós que somos a população que mais tem vulnerabilidade econômica, acabamos pagando mais, entendeu? Vamos lá, doenças crônicas, queda da qualidade de vida. Quanto maior arrecadação, menos poder de compra os cidadãos terão fazendo sua qualidade de vida cair a cada geração e assim gerando mais doenças crônicas. Por quê? Se eu tenho menos poder de compra, eu tenho uma vida pior, eu vou ter menos remédios, eu vou ter menos acesso a saneamento básico, recursos de saúde, alimentação adequada, esportes, cultura. Então, isso é muito importante. Então, a cada ano, o SUS aumenta os impostos e isso diminui nossa qualidade de vida, nos levando a ter mais doenças crônicas. Logo, qual a situação que hoje o Brasil passa? 7 a cada 10 idosos possuem doenças crônicas, o que equivale a mais de 21 milhões de pessoas em situação de risco, que necessitam de frequentes internações e leitos. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é uma tabela básica dos gastos, certo? Na base aqui dos bilhões, isso aqui eu estou dando na base dos trilhões, para vocês verem quanto dinheiro é gasto no SUS. O pessoal fala, mas o SUS é falta de dinheiro. Não é. Olha quanto dinheiro nós colocamos no SUS, beleza? Vamos lá. Isso vai entrar num problema que é uma discussão política, que é a má gestão do dinheiro público. Os casos de gestão do SUS são de indicação política, deixando em segundo plano a administração do bem público, dificuldade do acesso à transparência e início de uma ação administrativa. Vamos lá. Eu não estou dizendo que não há bons gestores do SUS. Assim, o problema é que há uma legislação que permite entrar mais gestores e a fiscalização é ruim, certo? Então, lembrando, gente, o político ele tem duas éticas. Na verdade, todo ser humano, mas o político a gente tem que trabalhar um pouquinho mais isso, que é a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Eu também trabalho na área política, então é uma coisa que eu posso trabalhar, debater muito com vocês. A convicção é aquilo que a gente quer fazer, nosso objetivo na área pública, certo? E a responsabilidade vem a questão do partido, aquilo que nós temos que cumprir, gostando ou não. O político ele tem que saber lidar com o equilíbrio disso. Mas uma coisa é certa, desde a época da ética da responsabilidade, o objetivo de cada político é a reeleição, porque ele precisa se reeleger, porque nosso país tem esse mecanismo. Inclusive, é um mecanismo que eu sou avesso, eu luto contra isso. Então, o cara assumiu no dia 1, ele tem que se preocupar com sua reeleição, ele gostando ou não, porque é o mecanismo de nosso país, entendeu? Então, a administração vem em segundo plano. A primeira vem o populismo, vem a questão política, a questão de se reeleger e depois vem a administração. Então, por causa disso, vale muito mais a pena você colocar no SUS, que é um tema que dá muito voto, principalmente nessa época que todo mundo saiu defendendo o SUS, sem nem saber como é que funciona, os problemas que o SUS gera, que eu acho maravilhoso, né? Importante, mas o importante é parecer bonito na rede social. Então, muitas vezes, pessoas incapacitadas para gerir uma pasta tão complexa atingem cargos de gestão, porque são indicação política. Certo? E as ações administrativas para poder tirar essas pessoas demoram anos. Muitas vezes até o cara que indicou saiu e ele está lá parado. E às vezes já saiu do carro, a ação que está correndo. Vamos lá. Baseado nisso, eu vou fazer meus desenvolvimentos. Primeiro parágrafo, que foi sobre o aumento de impostos. Vamos lá.
A cada ano, o número de brasileiros aumenta, obrigando o SUS a expandir seus meios de acesso e sua capacidade de atendimento, pois com o surgimento frequente de novas patologias, se faz necessário desenvolver formas de combatê-las. Patologia é sinônimo de doença, certo? Até aqui, o que eu falei? Cada ano a população vai crescer, vão haver novas doenças e nós vamos precisar combatê-los. Então, cada ano vai precisar de mais dinheiro para poder cuidar disso. Porém, esse avanço não é gratuito, que é um problema que nosso país tem, cara. Nossa, e isso está melhorando. E as pessoas estão começando a acordar. Não existe nada de graça no mundo. Não existe. Todo serviço público que a gente paga muito caro mesmo. Beleza? E para ser concretizado, é necessário uma cobrança árdua e crescente por meio de impostos sobre a população, dentre eles se fazendo mais comum o ICMS, IPI e COFINS. Observação, o imposto por SUS é 15% do ICMS sobre o produto de consumo. Uma cesta básica está no valor de R$ 408 aqui no Brasil, média, viu gente? Claro que na cidade pode estar mais caro, mais barata, mas a média brasileira é R$ 408 de cesta básica. 15% disso dá mais ou menos R$ 65 por mês. Ao ano, você gasta em média ali, ó, com o sistema SUS, 65 por mês, você vai gastar o ano 650, 700, quase 800 reais, beleza? É o que você paga de imposto. Se você é muito pobre, é o que você paga de imposto anual para o SUS, beleza? Em média, 800 reais, certo? Com 800 reais, eu consigo ser muito bem atendido ao hospital privado da minha cidade. Minha cidade, mais ou menos, a consulta é 100 reais, remédios não passam desse preço, operações e cirurgias ficam na base dos 500 a 1.000, 2.000, dependendo da complexidade. Então, nesse caso, eu duvido que todo mundo vai fazer cirurgia todo ano. São casos raros, eu sei que tem pessoas que têm problemas de saúde, patologias mais complexas, beleza? Mas, basicamente, a gente paga muito mais caro no sistema SUS do que se a gente tivesse um plano privado barato, por exemplo. Eu não vou citar nome, porque é merchan, mas aqui tem muitos convênios privados, ao qual ficam no valor de 50, 60 reais. Garante pelo menos os exames básicos, que o SUS demora anos para poder realizar. Então, isso é uma coisa para ser pensada e debatida, viu, gente? O desenvolvimento 2 foi sobre a queda da qualidade de vida, o que eu já expliquei anteriormente. Essa cobrança de impostos é extremamente danosa à população, pois o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que eu acabei de explicar para vocês, está contido em todo produto consumível, ao qual sabemos que são necessários para a melhoria da qualidade de vida das pessoas de classes sociais mais vulneráveis economicamente. Logo, a queda dos bens de consumo da parcela populacional mais pobre deriva um acréscimo no número de doenças, que essa terá a curto e longo prazo, tornando assim o sistema SUS responsável pelo constante avanço de patologias a cada ano. O SUS aumenta a quantidade de impostos, a qualidade de vida das pessoas cai e surgem mais doenças. E o SUS tem um probleminha, que é a questão da ausência de políticas de prevenção. Eu vou voltar aqui para o meu desenvolvimento, que eu citei. Não foi na conclusão, vou deixar isso para a conclusão, viu, gente? Outro problema que tal sistema enfrenta é a má gestão, que se concretiza com o excesso de burocracia estabelecida na administração pública, criando uma dependência constante de cargos comissionados de indicação político-partidária para efetivar o serviço. Tal prática entrega todo o aparelhamento da saúde pública, que por si só já é deficitária, na mão de agentes que não possuem como requisito ter uma ampla experiência na administração pública. Bati aqui no microfone. Gerando soluções. Vamos lá. Soluções básicas para o aumento de impostos. Privatização de setores de alta tecnologia e foco na atenção básica. Galera, o SUS foi um sistema que foi baseado no NHC, beleza? O sistema do Reino Unido de saúde. Porém, lá eles têm uma responsabilidade financeira muito grande, porque eles entendem que a quebra financeira do sistema de saúde vai causar danos terríveis à população futuramente. Então, eles mudaram o sistema. Eles privatizaram os setores de alta tecnologia, venderam mesmo para empresas privadas cuidarem e focaram extremamente na atenção básica, porque a atenção básica trabalha com prevenção de doenças. Você vai ser guiado para evitar que você tenha doenças, que é muito mais viável economicamente e até melhor para a nossa qualidade de vida. Observação. Hoje, esse sistema é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, enquanto o SUS, que começou junto com ele, seguindo as mesmas diretrizes que ele, está nessa situação. Uma coisa que eu debato muito em relação a isso é que nós temos o senso que o SUS é de graça. O SUS é muito caro até para nossas vidas, certo? E dentro disso, uma coisa muito importante a gente trabalhar é o seguinte. As pessoas às vezes falam, o SUS é bom porque é de graça. Mas, gente, nesses países ao qual é pago, mas a gente sabe que paga bem pouco, é crime você passar pelas coisas que você passa aqui no Brasil. A desumanidade que nós somos tratados em hospitais. Lá isso é algo criminoso. Então, a diferença até da visão populacional sobre o que é certo e o que é errado dentro da questão da saúde é muito
pré-estabelecida culturalmente. Aqui nós aceitamos coisas que outros países seriam questão de cadeia, e nós aqui aceitamos. Então vamos lá. A questão das doenças crônicas. Políticas públicas voltadas para a prevenção, assim como a vacinação. Gente, a vacinação é a única política SUS de cadeia nacional ampla de incentivo fiscal que é absolutamente viável. A vacinação, ela gera lucro para a gente, um lucro absurdo. E ela é muito importante. Por quê? Pense comigo. Veja quanto é que custa uma vacina de meningite para o Estado e veja quanto custa o tratamento de meningite para o Estado. É no mínimo 10 vezes maior os gastos, beleza? No mínimo. Então, a vacinação é uma política que é parabéns. E nós temos que fazer a mesma coisa com as outras doenças, a mesma coisa que a vacinação prega. Política preventiva, para que o cidadão evite estar doente. Não deixar o cidadão uma má qualidade de vida para poder ficar doente e a gente ir lá e tratar, que sai muito mais caro. E lembrando, quanto mais dinheiro a gente gasta com isso, pior a nossa qualidade de vida, porque nós adquirimos menos bens a longo prazo. E a má gestão, que é a contratação de empresas privadas para administrar o bem público, empresa de administração. Médico chegou atrasado em ponta, demitido. E o que mais tem, por exemplo, vou citar aqui minha cidade, minha realidade, é você chegar no posto 6 da manhã, esperando que o médico não chegue 8 com a hora dele, o cara chegar 11 horas, sabe? Ou então ligar, não vai mais não, sabe? É terrível a situação. E nós temos que combater isso. Na empresa de administração, você já evita a questão política, porque é uma empresa que vai visar a redução de gastos, no caso seria um lucro, pseudo lucro para o Estado. Você também porque são cargos de administração sérios, você já evita também a questão do extrativismo, a estagnação do sistema público de saúde. Porque a empresa privada não pode deixar faltar curativo, igual às vezes quando eu vou num posto aqui, que aconteceu, né, a gente tem que comprar curativo para o posto porque não tinha. A empresa privada ela não pode deixar essas coisas acontecerem, por isso ela é a melhor solução para a gestão do bem público. Lembrando, o bem continua sendo público, continua sendo universal, de amplo acesso, mas a gestão de administração vai ser uma empresa que vai ser contratada para isso. Principalmente que se a empresa fizer algo errado, a gente demite ela. Conclusão. Agora eu vou juntar tudo isso para fechar minha redação. Para valorizarmos o SUS, devemos compreender inicialmente o que tal sistema consegue efetivamente proporcionar de forma útil à nossa sociedade e nos mobilizar pela privatização do setor de alta tecnologia, para que os recursos sejam destinados ao atendimento básico, a fim de iniciar políticas públicas voltadas à prevenção e à contratação de empresas de administração privada para gerir instituições físicas pertencentes a tal sistema. Com esses atos, conseguiremos seguir as diretrizes do NC, National Health Service, seguiu se tornando um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Então, gente, é possível sim, mas nós precisamos acordar para a realidade, parar de aceitar esse tipo de coisa e assim trabalhar para o nosso SUS melhorar. Então, galera, essa foi minha redação, explanando o tema, como tinha sido combinado nas aulas de vocês. Vou fazer isso toda segunda-feira, certo? Dos temas mais populares, se quiserem também vão me enviando. Então, quem tiver interesse no nosso curso, no momento está com as vagas fechadas, mas assim que abrir eu vou mandar, viu, gente? Então, deem like se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, me sigam no Instagram, Senhor Caires também, que direto eu posto dica, respondo coisa de direito, política e economia também, que é minha área de trabalho, né? E então eu espero que vocês tenham gostado. Então, obrigado a todos que participaram. Oi! E tenham uma boa semana e até mais.